Bom dia de novo, pessoal. Deixa eu Bom maximizar dia, aqui. professora. Bom dia, Pro. Bom dia. Parecendo aquelas aulas, aqueles dias que nós temos dobradinha, né? Que tem duas aulas. Pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder fazer a correção dos exercícios, tá? E aí vocês me falam se estão vendo a minha tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Todo mundo tá vendo? Se quiser responder ali no chat, eu também fico olhando aqui, tá? Que agora eu me sinto super blogueirinha, fico olhando aqui, falando no chat, falando aqui, tô super me achando agora. Bruno, beleza. Cadu também, então beleza. É, Rafa, dá risada mesmo. Saudade das nossas aulas presenciais, de discussão de camisetas, né? Verdade. Ai, ai, logo, logo a gente tá junto de novo. Nossa senhora, nem me fala dessas discussões, não aguento mais, professor. Ah, mas deu saudade, vai, fala sério. Eu nada, toda Não? hora que tinha eu ia pra outra galáxia. Ah, isso é bom, tá vendo? Vocês, meninos, conseguem fazer isso, nós não. Nós não nos desligamos, a gente fica com um monte de assuntos, tudo juntinho. Vamos lá, então eu marquei para vocês as páginas, nós vamos começar na página 12. Predicado nominal, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Essa daqui eu tinha deixado para vocês fazerem, porque vocês já sabem esse conteúdo de verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tiveram, acho que, dois exercícios que acabaram misturando que eram de orações subordinadas. E eu esqueci de pedir para vocês não fazerem. Então aqui eu vou mostrar para vocês que é o não. E mais para frente a gente vai fazer, tá bom? Então começava assim. Reveja este fragmento. De acordo com a pesquisa realizada com moradores da cidade e do bairro citados, alguns são favoráveis à pavimentação asfáltica no local, pois facilitará o acesso ao centro da cidade, os terrenos serão valorizados e o bairro ficará mais bonita. A oração sublinhada apresenta uma ação realizada pelo sujeito e justifique. Aqui eu esqueci de tirar, tá? Era para sumir isso daqui e aparecer só depois. Eu tenho aqui o verbo são, que está dando a ideia de ligar uma coisa a outra. Por eu ter o verbo de ligação, ele não expressa uma ação, que é aquilo que a gente faz quando é predicado nominal ou predicado verbal, tá? Era isso que vocês tinham que colocar na 26A. Tudo bem nessa? Na letra B, a forma verbal da oração sublinhada expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. O que vocês marcaram? Vocês estão me ouvindo? Sim, pra que eu tô comendo, calma aí. Ah, então tudo bem. Se tá me ouvindo, então tá. Não pode comer na aula, Cadu. Ô, professor, café com leite, agora tá essas regras aí. Agora café com leite? Meia nossa. Tá muito tarde. Você pode quem tá comendo é o Pedro. Quem tá comendo é o Pedro? Sim, porque é eu. Nossa. Desculpa aí, Cadu. Já em aula a gente já troca os nomes, imagina agora só na voz. Cadê? Aqui. E aí, o que apresenta isso daí? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, galera? Estado. É estado, certo? Alguém falou estado, eu ouvi bem de longe, mas eu ouvi. C. Com oração em destaque no trecho, a autora da dissertação expõe o posicionamento de outras pessoas, o posicionamento da prefeitura ou o seu posicionamento pessoal? Um, dois ou três? Prefeitura. Certo. Não, das pessoas. Qual palavra dessa oração que indica esse posicionamento? Quando ela demonstra, né, o que ela está pensando.
Bota a caixa lá para funcionar. Alguns, não. Também não. O verbo ali, não. Favoráveis. Porque aí é um adjetivo, né? Uma característica. Então, ela está dando posicionamento com a palavra favoráveis. Ela fala assim, alguns são favoráveis à pavimentação. Então, é uma opinião. O que motiva os moradores a ter esse posicionamento? Grife no texto. O que eu fiz? Para não voltar lá no texto, eu copiei o texto aqui novamente, tá? O de vocês não tem, porque vocês têm o texto bem aqui em cima. Então, o meu tem o texto aqui só para não ficar voltando a tela para vocês. Qual que é o posicionamento dos moradores? Aliás, qual que é a justificativa, né? Deles terem esse posicionamento. Qual que é o trecho? Facilitará o acesso do centro da cidade e os terrenos serão valorizados. Exatamente. Depois do que ela fala, vem a justificativa, que é a partir do pois facilitará até o mais bonito. Isso mesmo. E os verbos que estão grifados aí, são nocionais ou de ligação? Nocionais quer dizer eu entendo a ação ou são de ligação? Primeiro eu tenho que saber quais são os verbos. Quais são? O são a gente já falou. Quais outros? Serão valorizados e o facilitará. Certo? O são é verbo de ligação ou nocionais? Ou nocional? De ligação mesmo. De ligação. Agora, na parte que nós grifamos, facilitará. É nocional ou é ação? Nocional? Nocional. Eu tenho uma noção do que ele significa, isso mesmo. E depois nós falamos do facilitará, serão valorizados. Então, aqui é uma locução verbal e eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal, né? Não, desculpa, não é o não. Aqui é só de ligação. É aqui, ó, ficará. O ficará, ele é nocional ou ele é de ligação? Nocional. Sim, facilitar e ficar, valorizar, são nocionais e ficar aqui é o verbo de ligação. Bairro bonito, está fazendo a ligação entre o sujeito e o complemento, certo? Masculino singular, masculino singular. Marcela respondeu certo ali, facilitará, isso. Certo? Podemos ir para a próxima? A letra não, 27 agora. Sim? Ninguém se manifestou. Aqui nós temos página 12 e página 13, tá? Eu deixo a identificação porque às vezes eu junto, aí para vocês acompanharem. Obrigada, Rafa. Compare as orações. 1, o parque é bonito. 2, o parque ficará bonito. Letra A. Pode-se afirmar que, embora semelhantes, as duas orações têm sentidos diferentes. Por quê? Porque um está no presente e o outro está no futuro. Sim, um no presente e um no futuro. Quando eu trabalho com o contexto de presente, quer dizer que é uma ação que está acontecendo, é uma ação permanente, no caso da primeira, certo? E essa daqui é uma ação que vai mudar o estado, certo? Estou acompanhando meu raciocínio? Aqui é uma ação, é um estado permanente, então o parque é bonito, ele está assim, ele é assim e ponto. E aqui é algo que vai mudar. Por isso ficará bonito, então você tem uma mudança do estado. Tudo bem? Sim. Beleza. Na letra B, a que se deve a diferença de sentido? O que muda? Como é que eu sei que mudou o sentido de uma frase para outra? Por causa do verbo. O verbo, exatamente. Que palavra acompanha o verbo no predicado das orações? Parque. Não, que acompanha o verbo é bonito. Bonito. Bonito, que acompanha o verbo é bonito. O parque está lá no sujeito. Na letra D, essa palavra pertence a uma classe gramatical, cuja função é nomear os seres, indicar quantidade ou caracterizar o ser.
Primeiro eu tenho que saber qual que é a classe gramatical. Qual que é a classe gramatical de bonito? Adjetivo. Isso. Se é adjetivo, ele é para nomear, indicar ou caracterizar? Caracterizar. Caracterizar. Certo. A última alternativa. Última alternativa. Aqui estamos relembrando o que é um predicativo do sujeito, que é quando você tem o sujeito, um verbo de ligação, e isto daqui se refere a isto. E aí nós damos o nome de predicado nominal. No 28 é para vocês colocarem se o verbo de ligação exprime estado aparente, aí colocava EA, permanente, mudança de estado e estado transitório. O comércio é bem diversificado. O que vocês colocaram? Estado permanente. Isso. Parece bem diversificado. Aparente. É aparente. Os moradores são favoráveis à construção do parque. Mudança de estado. Transitório. Não. É permanente. Eles são favoráveis à construção. Eles apoiam e pronto. Não tem o que questionar. E os outros moradores ficaram preocupados com a construção do parque. Mudança de estado. Sim. A 29. Compare os pares das orações. 1. Os jovens ficaram tranquilos. 2. Os jovens ficaram na praça. 3. As vias permanecem congestionadas nos horários de pico. E 4. Permaneci em Manaus por 2 meses. Qual é o sentido das orações 1 e 3? Apresentar um estado ou uma característica do sujeito? Ou ainda uma ação, um acontecimento? Na 1, ficaram Um estado, uma tranquilos. característica. E a 3. Exato. E na 2 e na 4, ficaram e permaneci, estado ou característica ou uma ação? Ação. Ação. Até aí, tudo bem? Sim, sim, sim? Sim. Beleza. Nossa, Rafa. C. De acordo com os itens anteriores, o mesmo verbo tem sempre o mesmo sentido ou ele pode ter sentidos diferentes dependendo do contexto? Isso eu sempre falo para vocês também. Tem o mesmo ou pode ter diferente? Pode ter sentidos diferentes dependendo do contexto. Exatamente. Na D, os termos essenciais de uma oração são o sujeito e o predicado. Complete as informações a seguir, considerando os predicados das orações de 1 a 4. Em quais frases os predicados são verbais, pois tem como centro o verbo que indica uma ação? Naquelas 4 frases, quais tem? Eu não sei se tá certo, mas eu coloquei 2 e 4. Certinho. E aí sobramos com a 1 e 3, que são nominais, porque eles estão ligando uma condição. Nada mais é do que nós respondemos no exercício 29, A e B. Ele só está perguntando, a mesma coisa de uma forma diferente. Ele pede para você, na letra A, apresentar o estado ou característica do sujeito, que nada mais é do que os verbos nominais. E no outro, ele fala quais são o que expressam ações, que são os verbos, os predicados verbais, expressam uma ação. É a mesma pergunta, mas de forma diferente. Certo? Até aqui? Sim. Concordância nominal predicativo. Analise a oração. Essas árvores são propícias à área. Qual a forma verbal da oração? Qual o verbo ele está perguntando? Qual é o verbo? Ou qual é a regência dele? Não, qual forma verbal qual o verbo? São. São. Qual que é o núcleo do predicado? São. Eu sei o que significa ação de são. Essas árvores são. Propícias? Propícias. São não é o núcleo. Então, propícias é o núcleo. Ele é verbal ou ele é nominal? Nominal. Sim.
Qual a classe gramatical da palavra que funciona como predicativo do sujeito na oração? Então, estamos falando da palavra propícias. Qual que é a classe gramatical? Adjetivo? Sim, adjetivo. A palavra indicada no item anterior, que é propícias, está flexionada em gênero e número. Por que que ela está flexionada no plural e no feminino? Qual a necessidade dela estar flexionada? Pois o sujeito tá no plural, essas árvores. Tipo, Isso. ele tem que manter a frase. Exatamente. Eu tenho que árvores é o núcleo do meu sujeito, plural feminino, então o meu predicativo tem que estar do mesmo jeito, concordando. O verbo também, né, acompanha. Se está singular ou plural, ele vai acompanhar o meu sujeito. Mas aqui neste caso, como se refere ao predicativo, então ele vai concordar também em número e gênero. Tranquilo? Letra Sim. E. Reescreva a oração fazendo as alterações necessárias, substituindo o sujeito por. Então, nós tínhamos a frase: essas árvores são propícias à área. Agora vocês vão ter que trocar por o traçado das ruas. Como é que fica o restante? Eu acho que tá errado, mas eu vou ler mesmo assim. Pode. Estas árvores são traçadas na rua. Não, não era para você colocar essas árvores. O sujeito, você tinha que trocar o sujeito que era essas árvores por este sujeito aqui, ó, o traçado das ruas. E aí, como é que fica o verbo e o complemento? Eu coloquei, eu não sei se tá certo, mas o traçado das ruas são propícios à área. Tá, vamos lá. Qual que é o núcleo aqui desse sujeito? Traçado. Não, Traçado. ruas. O- Ruas. Não, é o traçado. Traçado? Não são as ruas, é o traçado, ó. Das ruas se refere ao traçado. É uma característica aqui do traçado. Este é o seu sujeito. Então, o meu verbo tem que estar no singular. É propício Nossa. à área. É que você buscou a palavra mais próxima. E não, tem que sempre olhar o núcleo do sujeito, tá vendo? Sim, sim. Agora vamos ver. A criação do parque. Qual que é o núcleo? Parque. Não. Criação. Criação. Criação está no singular e no feminino. Como é que fica, então, o restante da frase? A criação do parque? Propícia à área. Isso mesmo. A criação do parque e o novo viaduto. E agora, qual que é o sujeito? O núcleo? Criação e produto. Criação e viaduto. Então eu tenho Não, viaduto. dois. Eu tenho dois sujeitos, dois núcleos, aliás. Dois núcleos. Então meu verbo tem que vir no plural. São propícias à área. Isso, propícios à área. Porque tem o masculino e feminino, prevalece o masculino. Aí na F. Ao analisar as reescritas e a flexão do verbo de ligação e do predicativo do sujeito, o que nós podemos afirmar sobre isso? Resumindo, o que tem a ver o meu predicativo do sujeito e o meu verbo de ligação? O predicativo do sujeito é meio que o complemento do verbo, né? É um complemento. E ele também vai ter que concordar com o verbo e com o sujeito, certo? Sim. Então, é isso que o predicativo do sujeito faz. Ele vai fazer a concordância da regra geral. Masculino, masculino, singular, singular, plural, plural. Ele sempre vai ter que concordar também em número e pessoa. Podemos ir para 31, para o exercício 31? Sim. Não, Sim. calma aí. Tô calma. Ali já colocaram sim. Pode ir, professora. Mais alguém? Tá copiando alguma coisa? Quer que espera ou pode ir?
Ninguém falou nada? Então bora lá. Compare essas construções, todas corretas quanto à concordância do verbo e do predicativo do sujeito. 1. São benéficos à área a criação do parque e o novo viaduto. 2. É benéfica à área a criação do parque e o novo viaduto. 3. É benéfico à área o novo viaduto e a criação do parque. Essas orações estão na ordem direta ou indireta? Lembrando, ordem direta é quando tem o sujeito, verbo, complemento. Ordem direta é quando está misturado. Em que ordem que está aqui? Direta ou indireta? Indireta. Indireta, porque não segue a ordem sujeito, verbo, complemento. Descreva com suas palavras a concordância verbal em 1 e 2. Então, na 1 e na 2. São benéficos à área a criação do parque e novo viaduto. E 2, é benéfica à área a criação do parque e novo viaduto. Pode falar. Não sei se está certo, mas eu falei, a criação do parque e o novo viaduto são benéficos à área, e a criação do parque e o novo viaduto são benéficos à área. É benéfica à área. Não, aí você fazendo a construção, você acabou fazendo a ordem direta, né? Fazendo a ordem direta, aí a sua 2 fica errada. Por quê? Aqui você tem um sujeito composto. E o seu verbo está no singular. Aí o que eles estão perguntando? Para você justificar a concordância verbal em 1 e na 2. Então a primeira, o que você fez está certo. Porque você acabou invertendo, então você colocou que 2 núcleos acabam sendo no plural e acaba tendo aqui o masculino plural. Mesmo você invertendo, dá para entender isso. Na segunda, por que está escrito é benéfica à área a criação do parque no viaduto? Eu também tenho 2 núcleos. E por que aqui está no singular e aqui está no singular e feminino? A primeira, beleza, foi fácil. Nós temos 2 núcleos, criação e viaduto, plural, plural. E na segunda, por que está no singular e no feminino? Porque o novo viaduto é benéfica à área, a criação do parque. Não, só a criação do parque. Só a criação do parque, isso. Aí, para resumir tudo isso, a concordância pode ocorrer com o núcleo do sujeito, que é o que aconteceu aqui, né? Nós temos 2, ou com o núcleo mais próximo. Como eu tenho 2 aqui, eu posso colocar que está no plural, e aqui foi a concordância com o primeiro. Isso porque está na ordem indireta. Se está na ordem direta, que foi o que vocês me falaram há pouco, aqui não vai poder nunca ser singular, porque aí vai ficar aquele negócio de nós foi. Então não dá para fazer. Certo? Deu para entender? Sim. Então tá bom. Podemos evoluir? Tem alguém copiando? Ninguém falou nada, então vamos prosseguir. Caso especial. Leia estes avisos. Texto 1. Proibida a entrada de pedestres pela garagem. Texto 2. Atenção, proibido entrada de estranhos. O que vem a ser isso? Quando eu tiver um artigo, esta palavrinha aqui tem que concordar com ela, com o artigo. Se eu não tenho, vai ficar no masculino. O adjetivo concorda com o substantivo, se este for acompanhado de artigo ou pronome, que é o que aconteceu aqui. Então, o adjetivo concordando com o meu artigo. Se eu não tenho um artigo ou um pronome aqui, ele vai ficar sempre no singular. Por mais estranho que pareça, que muitas vezes a gente lê errado, né? Tem muitas plaquinhas dessas que são erradas. Mas o correto só vai ser proibida a entrada. Se tiver aqui algo que deixa no feminino. Se não tiver, eu não vou colocar nada, permanece no masculino. Na 33, quais que estão corretas quanto à concordância nominal? Na letra A, é necessário atenção para resolver as atividades. Essa tá certa? Sim ou não? Vamos ver, tem gente digitando. Sim. Correto? Sim. Por quê? Eu não tenho nada aqui na frente de atenção. Eu não tenho
a atenção, uma atenção, não tenho nada. Então, aqui vai ficar sempre no masculino. E na B, é necessária a sua presença para resolver esse impasse, tá certa? Sim, tem gente que colocou ali que não, tá certa, ó. Necessária a, tem o artigo aqui na frente. A professora do infantil ensinou aos alunos que verdura é bom para a saúde. Tá certo? Verdura é bom para a saúde? Vamos ver. É legal que vocês perguntam, né? Está certa também. Eu não tenho a verdura. A palavra fica como sendo masculino. Então, verdura é bom. Parece estranho. Mas quando a gente fala a verdura, desculpa, quando a gente fala verdura é boa, a gente está errando. E feio. Então, o correto é, tem o artigo a verdura, aí é boa. Não tem o artigo, ele vai ficar no masculino. É proibido entrada nesse local. E aí, tá certo ou errado? Vamos ver. Tá certa. Tá certa. É proibido entrada. Eu não tenho o artigo aqui na frente, ó. Não tenho nada. Era ótima a temperatura e o tempo na praia. E essa? Certo ou errada? Vamos ver quem digita. Essa tá errada. Errado. Isso. Teria que ser ótima, porque eu tenho o artigo. Então, a única que está errada é a letra E. O resto tudo certinha. Vamos lá para 25 agora. Temos mais uns minutinhos e a gente vai fazendo a 25. Tá aqui o número, ó. Organize as ideias. Assinale as características da dissertação escolar. A dissertação escolar é um texto de opinião? Sim ou não? Como está pedindo as características, então eu sei que é mais de uma alternativa que está certa. Sim. Sim. Seu objetivo é informar o leitor sobre o tema polêmico? Sim. Não. Ele não quer informar sobre o tema polêmico, não. Só quer expor a sua opinião. Apresenta a contextualização da situação problema, a opinião do autor e os argumentos em sua defesa, uma conclusão com proposta de solução ou reafirmação da tese? Sim. Sim. Discute vários temas em um único texto? Não. Não tem nem como, né? Imagina, vou falar sobre dois temas totalmente polêmicos, aí você não entende nada. A linguagem formal e objetiva segue a norma padrão da língua? Sim. Sim. A, C e E. Aí. Próximo. O que é preciso apresentar em cada uma das partes da estrutura básica de uma dissertação escolar? Na letra A, introdução. E aí está perguntando, então, o que é uma introdução? O que eu tenho que pôr nessa estrutura básica da dissertação escolar? Apresentação do tema ou da situação problema? Exatamente. Vamos lá. A apresentação do tema, explicando a polêmica em discussão, que nada mais é do que a tese. E o desenvolvimento? Contar sobre o tema, dar exemplos e reafirmação da sua tese. Isso mesmo. Discussão dos argumentos e o ponto de vista de quem está produzindo. E a conclusão? Apresentar algo para resolver o problema com o uso de argumentos? Sim. Ou pelo menos, reforçar a tese. Professora, repete já de... esquece. Esqueci. Deixa eu tirar aqui, ó, para ver. E aí eu vou corrigir só 3 para a gente terminar esta página, tá? E aí a gente vai continuar na próxima aula, que tem os textos aqui. Pode ir para outra ou tem alguém copiando? Peraí, Pro. Tô operando.
Pode, olha lá. Pro, posso tirar uma dúvida enquanto isso? Sim, claro, deve. Não é amanhã. Não é amanhã. É depois de amanhã. Tá dizendo que às 10h30 vai ter aula sua e às 11h30 a gente vai continuar direto Não, ou não? não, vai ter a parada, tá? Tem a Tá parada, bom. que aí eu tenho que gerar um outro link, Entendi. Tá tá bom, bom? Pro. Obrigada. Nada. Porque a gente tem 45 minutos, né, de aula, depois tem um intervalinho entre uma e outra. Por quê? Igual hoje vocês tiveram uma outra aula antes de mim, certo? Na quinta-feira Sim. é como se fosse uma outra aula e não a minha. Por isso, então, tem que gerar o link também, Ah, entendi. tá bom? Pode ir, Pro. Pode, então, bora lá. O último de hoje. Verbo significativo ou nocional. Definição. É o núcleo de uma oração. Em geral, indica uma. Quando é nocional. Eu entendo a. Ação? Isso. Exemplo de um verbo que a gente tem ação. Haja. Está. Está não. Está é de ligação. A haja pode ser. Aqui eu coloquei canalizar e amar. E o verbo Nadar. nadar. E o verbo de ligação estabelece o que entre o sujeito e uma característica? Característica. Não, ele Relação. estabelece a. É. Estabelece o Pro, eu quê? coloquei ligação. É isso. É isso Eu mesmo. coloquei relação, nada a ver. Estabelece a relação. Não, a ligação. Ele está ligando uma coisa a outra. Exemplo de verbo de ligação. Está. Ser. Isso. Vocês. Predicativo do sujeito. É o que do sujeito? Ligado a ele por meio de um verbo de ligação. É o que acompanha o verbo do sujeito por um verbo de ligação. Sim. E isso daí é o que do meu sujeito? Complemento. Do sujeito, não. Núcleo. Não? Ah, Característica. Exemplo de uma frase com verbo de ligação. você canta bem. Não, você canta bem, não. Você canta é ação. E eu não canto bem. Você está bonita. Ai, obrigada. Isso, você está bonita é um verbo de ligação. Nós estamos ansiosos, também outro verbo de ligação. Beleza até aqui? Sim, Pro. Então, por hoje é só. Amanhã a gente tem aula? Não sei. Eu sei que na quinta nós temos. Deixa eu ver. Sim, a gente tem às 9h15. Tem amanhã? Então, amanhã a gente se vê. Vou terminar essa correção. E ainda tem mais coisinhas ainda do caderno de atividades. Beleza? Beleza. Então, até amanhã, pessoal. Boa tarde aí Até para amanhã, vocês. Pro. Tchau. 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 Tchau, Pro.